Boas pessoal, como é que estão? Sou Francisco Bação e sejam bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. Hoje tenho aqui o nosso mega convidado Miguel Santos. O Miguel é um dos nossos novos treinadores aqui na equipa Breaking My Limits. Está a iniciar ao rubro e é a pessoa ideal para falar do tema de hoje. Calistenia e como é que podemos treinar e aplicar o treino de calistenia, ou seja, treino apenas com o peso do corpo. Como é que estás, Miguel? Boas, Francisco. Boas, pessoal. Obrigado por estarem a assistir. Obrigado, Francisco, pelo convite. E é um gosto enorme poder falar um bocadinho sobre este tema. Então, para começarmos, a calistenia, basicamente, é, se calhar, a atividade do momento, agora que estamos confinados em casa. Muita gente agora virou-se um bocadinho para a calistenia, isto é, quem não tem material, e calistenia é exatamente isso, é o trabalho com o peso corporal. Bom. Tu tens um background muito ligado à calistenia, tanto que iniciaste ou desenvolveste primeiro como atleta de calistenia, digamos, do que propriamente como um atleta de ginásio e tudo mais. Queres partilhar um bocadinho como é que foi essa tua experiência, o início da calistenia? Claro. Então, basicamente o início foi no exército. Nós no exército ficámos no exército de segunda a sexta, por norma, recruta assim, e pós-recruta no curso e após terminares o curso também funciona assim. Tu tens 5 treinos por semana. E como é que são? Pelo menos na recruta e no curso, são sempre oficiais ou graduados a darem-te o treino. E o treino é segundas, quartas e sextas, por norma, pelo menos comigo foi assim, segundas, quartas e sextas, corrida, vai variar, e terças e quintas era trabalho de peso corporal, ok? Lembro-me que só no estágio do curso de comandos é que tínhamos uma barra de 12 quilos. Fora isso, era tudo feito treinos em circuito com o peso do corpo. Portanto, foi no exército que eu comecei a descobrir a calistenia, porque antes disso eu só fazia kickboxing, antes do kickboxing futebol, portanto nunca estive ligado a ginásios nem a musculação. Descobri e ao início começou tudo, logo o primeiro exercício, por exemplo, dos circuitos, por norma era as barras, portanto nós éramos os chamados bacalhaus, eu não tinha experiência absolutamente nenhuma. E bacalhaus porquê? Porque logo no primeiro exercício, imagina, é tipo 2 minutos cada circuito, cada estação. E claro que era impossível, ainda mais eu que nunca tinha feito, apesar de considerar ter uma boa forma física, 2 minutos de pull-ups, de elevações. Pois sim, éramos bacalhaus porque fazias uma, duas e depois ficavas lá estendido, estás a ver? Era literalmente isso. Mas quando passando, principalmente na recruta, que foi quando descobri, mais eu ia gostando e muito rápido conseguia desenvolver, ver diferenças no meu corpo e ver diferenças na minha performance. Quando saí, eu vinha cá para fora, fim de semana, por exemplo, e logo ao lado da minha casa, no jardim, eu tenho um espaço muito bom com possibilidade de fazer barras e elevações. Então, ao sábado, por exemplo, só descansava ao domingo, e ao sábado, por exemplo, fazia exatamente isso que fazia na recruta. A partir daí, desde que saí do exército, como tomei gosto, ficou sempre. Boa. Estou aqui a consultar as nossas perguntas. Explica-me como é que tu relacionas porque um dos grandes alvos do pessoal, os objetivos do pessoal é ganhar massa muscular. E como é que tu vais relacionar o treino de calistenia com o ganho de massa muscular? O que é preciso de haver? O que é que às vezes é sobrevalorizado? Olha, principalmente num principiante, Francisco, vamos ter com o peso do corpo, ok? Basta haver disrupção muscular, alimentação cuidada, descanso apropriado, conseguimos obter esse benefício que procuramos, ok? Aquele estímulo hipertrófico. E lá está.
Principalmente eu, logo nos inícios, eu vinha de uma base que era o kickboxing, sair daí só para a calistenia, era um principiante na questão de musculação, pelo menos considerava-me, e logo aí tive bastantes ganhos. Portanto, desde que haja aquela proximidade à falha, esse conceito básico de proximidade à falha, seja na calistenia, seja na musculação, acho que conseguimos ir de encontro a esse, claro que fazendo tudo o resto, a esse estímulo hipertrófico que pretendemos. Ok, boa. Quais é que me dirias que são os músculos mais fáceis de trabalhar ao nível da calistenia? Olha, provavelmente, ali com as flexões, por exemplo, provavelmente era o peito, o tríceps, um bocadinho da parte dos deltoides e os abdominais. Na minha opinião, é esse que eu mais conseguia focar-me, desenvolver-me e encontrar o tal proximidade à falha, sabes? Com aquele pump, digamos. Mas quando trabalhavas calistenia não era só flexões, tinhas muito mais outro tipo de trabalho? Ou era muito à base das flexões? Não, tinhas as elevações, claro, só que, por exemplo, muitas das elevações que eu fazia ao lado de casa. Não era o ideal. Imagina o que é fazer as elevações numa barra desta grossura, que eu nem consigo ter uma pega. Ok, então, que pump é que eu tinha? Tinha o pump todo no antebraço. Muitas vezes eu desistia porque não conseguia aguentar mais por causa do antebraço. Mas pronto, era um bocadinho mais à base de flexões, ok? Inicialmente, se calhar, inclinadas, de uma forma a facilitar. Depois, as flexões, as extensões de braços normais no chão. Depois conseguia pôr um declive para conseguir dificultar ou trabalhar zonas de peito diferentes e um bocadinho mais à base das elevações. Depois pegava nas elevações para fazer variantes de abdominal, por exemplo, elevações das pernas para trabalhar um bocadinho abdominal, tentar fazer aquelas isometrias, brincadeiras que o pessoal vê na calistenia, mas pronto, ainda muito novato. Mas lá está, como tudo, requer um bocadinho de tempo. Mas era basicamente isso. Então, o que é que tu notaste assim de... Porque tu tiveste um bruto desenvolvimento do peitoral, das costas, dos ombros e inclusive até das pernas, mesmo a treinar calistenia. Mas o que é que tu notaste assim de grande diferença quando transitaste puramente da calistenia, ou seja, só trabalhar com o peso do corpo, para o trabalho no ginásio? Ou seja, o que é que eu levava de base de calistenia para o ginásio e o que é que me ajudou nessa base, certo, Francisco? Exato. Olha, acho que sobretudo era a consciência corporal. Já levava, ou seja, já tinha uma noção que eu acho que não se vê, ou pelo menos não é comum ver-se, que é, imagina, foi prescrito este exercício, ok? Só sei o nome dele. Vamos imaginar que se chama lat pull down, ok? As pessoas pensam que lat pull down, ok, este é o exercício, vou só puxar. E eu já levava comigo, por exemplo, a conexão de lat pull down, ok, vou trabalhar as costas, dependendo do objetivo, a pega onde é que eu a ponho, tentar um bocadinho essa consciência corporal do que estou a fazer, conexão mente-músculo. Ou seja, como eu tinha assim alguma experiência nesse sentido, principalmente nas elevações, nas flexões, eu conseguia ganhar, ter essa vantagem, digamos. Essa aprendizagem foi um bocadinho mais fácil. E quanto às pernas, eu tinha um bocadinho de dificuldade em fazer hipertrofia nas pernas, mas acredites ou não, isso vai parecer um bocado ridículo, mas eu vou correr, por exemplo, e basta correr e ser tipo, imagina, 500 metros de inclinação, eu tenho as pernas que parece que fiz leg extension, leg press, tudo. Ficam inchadas com um pump, e eu tenho a certeza que isto não é hipertrofia, mas lá está, não te consigo explicar isto. Isso pode ser meramente
Porque o pump, ou a vasodilatação local do músculo, não é de todo dependente do estímulo hipertrófico. É uma possível consequência de um treino hipertrófico. Porque se tu fizesse um treino completamente diferente, por exemplo, resistência muscular, resistência à força explosiva, pá, são muito mais propícios a gerar o pump do que um treino hipertrófico. E tu podes fazer um treino de resistência muscular, sair com um pump absurdo e não tirares praticamente nenhuma hipertrofia dali. Porque o pump por si não é de todo não é um sinal obrigatório de hipertrofia, digamos. É quase como um subproduto que pode indicar um bom treino de hipertrofia. Mas lá está, tu próprio estás a dizer de corrida. Claro que uma atividade como corrida tem muito pouco de hipertrófico. Ainda por cima para um gajo como tu, que tem umas pernas gigantescas. Ahm, mas tu podes perfeitamente responder super bem a isso. Isso pode estar também associado ao tipo de dieta que estás a fazer. Estás com uma boa concentração de glicogénio, estás com uma boa aporte de sal e de água, portanto, mais facilmente também ahm, desenvolves essa vasodilatação local. Mas sim, estou a perceber que tu, mesmo com as atividades simples, conseguias tirar aí um bruto estímulo do treino, o que é top. Eu não sei se será genético meu ou não, porque eu já quando jogava futebol, mesmo com 11, 12 anos, em relação ao resto da equipa, já tinha pernas grandes. E eu não treinava pernas. Na calistenia, Francisco, eu só corria. E elas cresciam. E eu ficava tipo, pá, quero ser mais leve, pá. Quanto mais leve for na barra, mais fácil consigo fazer os truques todos. Mas elas continuavam a crescer. E pronto. Caso interessante. Se calhar davas para velocista e ainda não sabíamos. Ainda vais a tempo. Olha que os Ainda vou Jogos a tempo. Olímpicos 2024. Nem sei se vai Ainda ser vou a tempo. 2025. Mas o que é que eu te queria perguntar? Já vimos que há imensas coisas que podem ter um grande transfer para, seja uma Tem pessoa começar na relação. calistenia, passar para a hipertrofia. E acho que isto é fundamental para os leitores, para o pessoal que está a ver isto em casa, agora durante uma altura de confinamento. Pá, treinar com o peso do corpo pode ter um transfer brutal para o vosso treino depois no ginásio. E o Miguel é prova viva disso, de que treinar com o peso do corpo é suficiente para conseguir desenvolver massa muscular em vários aspectos. Mas gostava que nos desses também, ok, se sentiste esse transfer positivo, pois então, que músculos é que tu sentiste muito mais, ou que benefícios é que tu sentiste a treinar no ginásio, face à calistenia? Exato. Ora bem, eu comecei o Breaking My Limits, o acompanhamento, e tu foste o meu treinador, exatamente em busca dessas falhas. E as falhas, eu posso dizer que era a dificuldade, por exemplo, de isolar músculos. E tu viste a evolução que eu tive de quando transitei da calistenia para a hipertrofia. E nós começamos com 3 vezes por semana, ok? Portanto, eu sentia que tinha falhas, eu sentia que tinha estagnado a calistenia, sentia que, por exemplo, tu podes pôr muitas variáveis, sim, mas a programação e o facto de controlares a progressão é um bocadinho mais difícil, na minha opinião, na calistenia, enquanto que na musculação, no contexto de ginásio, tu consegues ter uma melhor percepção disso, por exemplo. E o desenvolvimento que eu tive e a progressão que eu tive são exemplos disso, principalmente nas costas. Imagina, o que é que eu tinha na calistenia? Tinha as pull-ups e tinha as remadas, se conseguisse encontrar uma barra, aquelas remadas inclinadas, e morria assim um bocadinho. Quando encontrei o ginásio, foi quando senti, por exemplo, isolar grupos musculares que eu nunca sabia o que é que tinha sido aquilo. Literalmente, o primeiro meu dia de ginásio parecia aqueles bonecos, eu cheio de pump por todo lado, por mais que nós começamos com full body, e eu não sei se vou caber na porta para ir embora. Não, mas foi um bom bocado, eu lembro-me dos teus voices. Pá, o Francisco, estou enorme. Aquela foto no espelho típica, depois do primeiro mega pump, foi Esquece. brutal. Adorei a sensação. Opa, e agora, hoje em dia, Francisco, como tu sabes, tento juntar os melhores dois mundos. Gosto da calistenia, é uma coisa que me dá prazer, mas também gosto da progressão
e gosto de desenvolvimento, e daí eu ser acompanhado por ti e daí ter procurado o Breaking My Limits. Ok, perfeito. Porque é mesmo aí nesse tema que queria tocar. O que é que tu recomendavas para um atleta que. Vamos começar por aqui, se é mais simples. O que é que tu recomendavas para alguém que quer começar calistenia agora em casa, que tem no máximo uma barra de elevações? Onde é que tu recomendavas às pessoas para começarem? Quais é que eram os teus conselhos? Portanto, o meu conselho é, primeiro, vai levar tempo, ok? Eu, por exemplo, quando comecei na calistenia, eu já queria fazer os truques todos, logo, da primeira vez. Errado, vai levar tempo. Portanto, o principal é a calistenia, tal como o nome indica, é trabalho com o peso do corpo, não é preciso grande equipamento. Portanto, estás safo para começar. Começar de baixo. O que é que consegues fazer? Ok? É só umas flexões inclinadas? Força. Flexões inclinadas, ok? Dá tempo, dá descanso ao músculo, alimenta-te bem, descansa bem e a progressão por si, o tempo por si, vai-te permitir fazer outras coisas, como por exemplo uma flexão normal, como por exemplo pike push-ups, flexões declinadas e daí em diante. Claro que as elevações, por exemplo, se for uma pessoa sedentária, fica difícil logo para começar, portanto não desanimem logo por causa disso. Ok, boa. E para outra temática muito comum, é uma coisa que tu debates frequentemente, é uma pessoa que queira continuar a desenvolver-se no mundo da calistenia, nomeadamente fazer mais coisas tipo front levers e afins, melhorar mais as suas muscle ups e extras, como é que tu complementarias para essa pessoa? Ok, eu tenho X treinos de calistenia por semana, mas queria ir ao ginásio para complementar algumas lacunas. O que é que eram as tuas preocupações-chave? Exato, pronto. As minhas preocupações que nós temos, por exemplo, vou dar o meu caso em concreto, pode não significar que seja a da pessoa que está a ouvir neste momento, mas a minha preocupação era ter na mesma o nosso treino de hipertrofia, porque lá está, há duas maneiras de ganhar força, nós falamos disto, não é? Ou teres 100 soldados a disparar uma bala por segundo, ou isto é, ganhar força, isto recrutando mais soldados, ou os mesmos soldados dispararem 2 balas por segundo. Portanto, tendo a mesma um trabalho hipertrófico para construir mais fibras, e mais fibras significa mais soldados a disparar, e essa era a minha preocupação número 1 e a minha preocupação número 2. Então, se é um exercício específico em si, claro, como tudo, há que treinar esse exercício específico com o devido distanciamento e a devida programação com o treino de hipertrofia que estamos a fazer. Adorei que guardaste a analogia dos soldados. Escrita. Essa é aquela que eu vou passar para todos os meus alunos, que acho que é fenomenal. Certo. Para quem não está a perceber, basicamente há duas formas de tu aumentares a força no movimento. Porque a força é uma coisa específica, ou seja, tu podes dizer eu sou mais forte no agachamento do que tu, mas tu não podes dizer eu tenho um quadríceps mais forte do que o teu, só por causa do agachamento. Isto porquê? Porque a força depende de duas coisas. A força depende da quantidade de área que está a produzir força, não é? Se eu tenho 100 soldados ou 200 soldados, e daquela área que eu tenho, daqueles soldados que eu tenho, quanta força é que está a ser produzida por cada soldado. Ou seja, a minha capacidade de eu posso recrutar 1000 fibras, eu posso ter 100 fibras ou 1000 fibras, e eu das fibras que eu tenho, eu posso recrutar 50% ou 100%. Que é tal coisa de eles estarem a disparar X balas por segundo. E o Miguel estava exatamente a falar disto. Que uma das coisas que vocês podem aproveitar do ginásio é ajudar-vos a construir mais massa para que consigam produzir mais força nos outros movimentos. E que músculos, Miguel, é que tu sentiste que fizeram, ou que movimentos, aliás, que movimentos é que tu sentiste que tiraram mais benefício da tua ida para o ginásio? Ou seja, o que é que eu vou fazer na calistenia ou... ok. Da calistenia para o ginásio. Não. O que é que tu, depois de teres ido para o ginásio, conseguiste fazer melhor na calistenia? Olha, ainda não consigo fazer o front lever, não.
Mas ainda ontem tentei e pus no meu Instagram a fazer o straddle, que é basicamente, em vez de eu esticar as pernas lá para a frente, eu abro as pernas, ok? Basicamente é uma progressão antes do front. E o que eu sentia era, o front lever, por exemplo, é um trabalho sobretudo abdominal, enganei-me à grande. Tu se fores a desmontar peça por peça, também é sobretudo dorsal e lombar. E, por exemplo, eu lembro-me de tu incluís o deadlift no meu planeamento e só o facto do deadlift para me ajudar no front lever, por exemplo, ajudou-me imenso e não conseguia replicá-lo cá fora, só na calistenia. Eu até acho que na altura te disse isso, que o deadlift não é um exercício para ganhar, para desenvolver as costas, mas como tinha aquela componente de tu teres que puxar a barra para ti, como tu tens que te puxar no front lever, que poderia Exatamente. trazer um transfer interessante. Às vezes é olhar para o exercício e desmontá-lo, Yeah. ok? Para percebermos, e agora como eu estou a estudar, Francisco, vou ganhar um bocadinho mais de noção disso, para percebermos de facto que exercício nos dará mais benefícios quando quisermos o nosso objetivo. Exatamente. E bem, Ou seja, estarias-me a dizer que os front levers e o straddle, por exemplo, foi das coisas que mais sentiste benefício. Eu estou a olhar para baixo porque estou a ver aqui as sim. questões. Ahm, mas, E voltando digo-te, agora... Diz. Força. sim, porque era, lá está, é aquele exercício, Francisco, que eu queria. Então era aquele que eu estava sempre atento, consigo, se eu ver se já consigo. Portanto, era aquele que eu tenho bem em mente se consigo ou não, percebes? Ok. Mas já melhorei. Boa. Entretanto, eu queria ver contigo, voltarmos agora ao tema de treinar em casa. Um, tínhamos começado por, ok, a pessoa mesmo sem material vai conseguir começar a trabalhar calistenia. Mas e se alguém quiser investir em material para treinar nesta altura, porque alguns parques estão fechados, o que é que tu recomendavas que o pessoal arranjasse? Olha, minha opinião, que é o que eu tenho. Olha, 2 cadeiras, por exemplo, já fazemos os fundos e dos fundos conseguimos diferentes variáveis ou isolar diferentes músculos. Depois, por exemplo, que eu tenho aqui em casa são os elásticos, já nos permite abrir um leque maior de exercícios. Mas fora isso, acho que não creio que seja preciso muito mais coisa. É mais vontade às vezes, não complicar muito, sabes? Boa. Eu acho que é exatamente isso que precisávamos de passar. Sim. Lá está, os elásticos nos permitem as remadas, ok? Que é uma coisa difícil de fazer em casa, que é para não estarmos sempre a sobrecarregar sempre os mesmos músculos com as flexões e elevações. Pronto, aí já vamos conseguir, com o elástico, ganhar um leque de exercícios maiores e, que é o que nós queremos, potenciar ao máximo os nossos ganhos. Nem que seja na pior das hipóteses, acaba por ser uma progressão em alguns exercícios para tu não pesares tanto, porque o elástico te ajuda a puxar para cima, por exemplo, numas elevações ou nos dips. Por exemplo, Mas, sim, sem dúvida. E lá está, ganhamos um leque enorme de exercícios, nem que seja pelo contexto de motivação. Olha, agora posso fazer outros, não é? Sempre arroz, sempre arroz. Ninguém gosta sempre de arroz, né? É por isso. é. Mas, E, pá, eu acho fenomenal porque conseguimos abordar tudo, tudo o que tinha para te perguntar, mas gostava que nos desses mais algum insight, se havia alguma temática na calistenia que tu gostasses de tocar. olha, eu acho que abordamos um bocadinho de tudo. Acho que também devemos ter alguém que nos inspire, ok? Alguém que a gente deva olhar e dizer, ei pá, quero ser como aquele ou quero fazer aquilo. Inspire, não que nos deite abaixo por nós tentarmos e não conseguirmos, ok? E esta também não serve só para a calistenia, mas para um bocadinho para a nossa vida em geral. Alguém que nos inspire, que nos ajude a manter-nos no caminho focados, mas nunca que a gente olhe e compare e se sinta mal por não conseguir. Ok? Era só uma pequena mensagem que eu queria dizer. Boa. Pá, acho que foi bastante conciso, mas acho que conseguiste passar a informação toda para o pessoal que está em casa,
quer tenha interesse em calistenia ou quer já praticasse, para não perder só porque estamos confinados. E gostava que nos falasse um bocadinho dos teus projetos futuros. Ok, Só para contextualizar o pessoal um bocadinho aqui no Miguel, que está a aparecer cada vez mais no Breaking My Limits, mas quero que comecem já a familiarizar-se com a cara dele. exato, sou um novo membro, mas basicamente os projetos que eu tenho terminar o curso, ok? Tentar ser um dos melhores alunos possíveis, recolher o maior número de conhecimento possível, saber também que não é aquilo que define o que sou, saber que tenho muito mais para aprender para além disso. Aliás, é uma aprendizagem constante. Projetos, acompanhamento online com o Breaking My Limits, expandir o Breaking My Limits o máximo possível, ajudar a equipa ao máximo, aprender com eles ao máximo, unirmos-nos e juntos e levarmos isto o mais possível, ganhar. Eu estou na semifinal da capa da Men's Health, porque eles abrem concurso para os eleitores, ganhar e conseguir esse feito que eu quero muito. É antes de maio de 2021, portanto está perto. E depois também gostava, mas isto é um bocadinho mais pessoal, de fazer o voluntariado, ir um tempinho para fora e abrir um bocadinho os meus horizontes. Bom. A Men's Health acho que estamos no caminho certo. Tipo, já estávamos antes deles adiarem, ainda estamos cada vez melhores. Mas pá, acho extremamente fixe a ideia de tu quereres fazer voluntariado, ainda para mais lá fora. Pá, acho que vai ser uma experiência fenomenal. Exato, é mesmo a experiência que eu quero. Nem que seja errar, mas que com esses erros eu consiga aprender. Nem que seja por aí. Yeah. Nem que seja para ir treinar em países diferentes. Quem nunca? Nem que seja. Nem que seja, exatamente. Mas pá, tens alguma mensagem para passar aqui aos nossos espectadores? Tenho, olha, não pensem muito. Pá, às vezes pensar é bom, mas fazer e aprender com os erros é melhor, eu acho. Portanto, seja o que quer que seja que estejas a pensar, pá, faz. Se errares, aprende com esses erros e arrepende-te apenas do que fizeste e não do que gostarias de ter feito. Portanto, quer seja o acompanhamento que estejas a ponderar fazer, quer seja um curso que penses tirar, quer seja uma rapariga que tu gostes, que queiras mandar mensagem, opá, manda e arrepende depois, por exemplo. É isto. Tive que brincar um bocadinho, mas não penses muito, siga. Não, se fores eu, se estás para fazer aquela última repetição do agachamento ou não, faz. Exato. mas é isso. Então, olha, Miguel, foi muito, muito bom ter-te aqui neste pequeno podcast. De certeza que vamos gravar agora cada vez mais, não é? Porque não estivéssemos nós super confinados. Queria pedir ao pessoal que sigam o Miguel no Instagram. Qual é que é a tua tag, Miguel? É Miguel Ângelo Santos _ Vou deixar aqui em cima do Miguel, ali mais ou menos ali em cima, e vou deixar também na descrição. Portanto, estejam atentos. Sigam-no no Instagram, que ele tem conteúdo excelente e muito interessante, principalmente para quem gosta de calistenia. Muito, muito, muito interessante. E deixem os vossos comentários aqui em baixo, subscrevam o canal e ativem as notificações para saberem sempre que sair um novo podcast. Tá bem? Um forte abraço e bons treinos.